Olá, eu sou a Silvia Zago e hoje eu estou aqui para falar com você sobre negociação em tempos de Covid-19. Eu sou advogada, já tive a oportunidade de ocupar a posição de diretora e gerente jurídica em algumas empresas, sou mestre em Direito Internacional, sou pós-graduada em Direito Empresarial, sou vice-presidente da Comissão de Estudos de Contencioso de Volume. Aí você se pergunta, como é que a vice-presidente da Comissão de Estudos de Contencioso de Volume vem falar sobre negociação? Porque nós estamos em tempos de Covid-19. Porque agora é hora de flexibilização e não de judicialização. Porque está se questionando muito a questão da executividade dos contratos, as questões de caso fortuito, força maior, né, que peso isso tem. E eu diria que nesse momento é hora da gente voltar os olhos para a nossa Constituição, para o artigo 1º, inciso 3º, que trata da dignidade humana, que trata da fraternidade humana, que trata da solução pacífica de conflitos. Então é sobre esse olhar, é com esse olhar, né, que nós estamos olhando para as demandas hoje. E aí eu pensei, mas a gente sabe negociar, a gente sabe tratar, construir soluções não conflituosas, né, para as nossas demandas. Como é que a gente faz isso? Então eu busquei em Harvard, que no meu entendimento ainda é a maior e melhor referência que nós temos em técnicas de negociação, o Instituto de Negociação de Harvard, o Programa de Negociação de Harvard. Quais são esses métodos, essas metodologias, né, para a gente construir boas soluções? Além do mais, nós temos que ter em mente que agora, passado o Covid-19, o nosso judiciário não está aparelhado, materialmente aparelhado, para suportar o número de demandas, né, que vão se socorrer do judiciário. São muitos contratos, contratos na seara do direito do consumidor, contratos empresariais, contratos imobiliários, enfim, é muita gente demandando por seus direitos e o nosso judiciário não está aparelhado para suportar o volume de demandas que vai chegar até ele. Então, acho que é tempestivo falarmos de negociação, de técnicas de negociação, como é que a gente constrói essas soluções da melhor maneira e mais pacífica possível, sob o olhar de Harvard, que é o olhar do ganha-ganha. Né? São soluções mutuamente aceitáveis, onde ambas as partes saem ganhando. Né? E aí a gente vai poder começar falando quais são os benefícios das negociações. Por que eu não vou no judiciário procurar os meus direitos? Né? Em primeiro lugar, pela segurança do resultado, porque quando eu vou para o judiciário, eu nunca sei o que vem, pelo menos ainda não, né? Nós temos falado bastante em jurimetria, nós sabemos que a tecnologia está aí, tá, para nos auxiliar, mas por enquanto ainda não sei o que vem do judiciário. Por mais que eu reúna provas, eu não tenho certeza, né, o que vai vir da cabeça do juiz. Menor custo financeiro, não tem a menor dúvida. São as partes sentando e decidindo o que elas querem, sem os custos de uma demanda judicial, sem os custos dos honorários. Tem maior rapidez no término desse processo, né? Esse processo de negociação. Nós sabemos que hoje nós estamos falando de números absurdos de demandas nas mesas do judiciário. Né? Então, assim, é muito mais rápido, eu ganho tempo e a gente sabe que tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida, então eu estou ganhando vida com isso. Eu tenho maior rapidez na implementação dos meus acordos, o sentimento de justiça também é muito claro. Né? Por quê? Porque sou eu decidindo segundo as minhas condições. Né? Eu vou conseguir uma solução que é aceitável para ambas as partes, porque nós construímos juntos. Quando nós construímos juntos, nós temos o quê? Nós temos acordos sustentáveis. Quando vem um terceiro e fala para mim o que eu tenho que fazer, vem com uma decisão top-down, né, de cima para baixo, a chance desse acordo ser sustentável, de ser cumprido até o final, ser cumprido cabalmente, ela diminui bastante. Né? Ao passo que se eu construo com a outra parte uma solução, eu tenho acordos sustentáveis. Agora, uma coisa que sempre se pergunta e que se faz muita confusão é qual que é a diferença
entre vender e negociar. Existe diferença? É tudo a mesma coisa? Existe sim. E eu acho que a melhor forma de eu tratar disso com vocês não é trazendo conceito, mas é trazendo exemplo. No caso, o meu exemplo. Há muitos, muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, quando eu fui fazer faculdade, eu saí de uma cidade bem pequena e fui para uma cidade maior fazer faculdade. E fui montar minha república, parte boa da vida. Precisava comprar as coisas, mobiliar a casa, tal. E a primeira coisa que eu fui comprar foi a cama, né? Então eu fui para o centro da cidade, falei para o vendedor, falei, olha, estou chegando agora na cidade, acabei de passar na faculdade de Direito, estava naquela alegria, começando a vida, e eu preciso de uma cama, né? Qualquer pessoa que more numa cidade de estudante sabe obrigatoriamente que os estudantes estão ali de passagem. Eles vão ficar 4, 5, no máximo 6 anos e vão embora. Então eu já estou dando algumas informações, né? Primeiro, que eu sou estudante, estudante não tem dinheiro. Número 1, olha que informação importante para o vendedor. Estudante, se é estudante e não tem dinheiro, não pode ser uma cama cara. Eu estou ali de passagem, não precisa ser uma cama de ouro, né, de madeira maciça, etc, etc. Pois bem, dito isso, o vendedor começou o trabalho dele de venda, tá? Pegou algumas camas e uma em especial ele começou a enaltecer as qualidades daquele produto, né? A durabilidade dele, o design, enfim, só teceu elogios e enaltecer as qualidades do produto. No final, como ele viu que eu estava muito em dúvida, né, ele virou para mim e falou, olha moça, para falar a verdade, isso aqui é uma cama para o resto da sua vida. Hã? Eu olhei para ele e falei, querido, isso é praga ou previsão? Eu estou começando a vida agora, eu sou estudante, você quer que eu tenha uma cama de solteiro para o resto da minha vida? Essa é a diferença, essa é a diferença. Quando eu negocio, eu procuro descobrir qual o real interesse da outra parte. Isso é um dos mantras, né, da negociação. Eu tenho que descobrir qual que é o real interesse da outra parte, eu tenho que ouvir a outra parte, ver as mensagens que ela está me passando, para eu poder suprir aquela necessidade. Tá? Quando eu estou vendendo, eu só vou enaltecer as qualidades do produto, eu quero me ver livre daquilo, quero empurrar para o outro, independente se o outro precisa ou não. Eu não estou preocupada em satisfazer a necessidade do outro, mas sim a minha em vender. Tá? Então, essa é a diferença. A gente que adora um conceito, advogado adora um conceitozinho, a gente não poderia ficar sem, por isso eu trouxe uma colinha aqui para nós, para um conceitozinho de negociação. Negociação é o processo de comunicação que ocorre quando queremos algo de outra pessoa ou quando a outra pessoa quer algo de nós, né? Isso é negociação. Então a gente vê que tem processo no meio e é um processo de comunicação, tá? E aí, quando a gente fala em comunicação, eu queria trazer para vocês o resultado de uma pesquisa daquele anuário Análise. Eles fizeram agora, acho que foi o ano passado, se eu não me engano, sobre as grandes demandas do mercado jurídico e financeiro. Tá? Em primeiro lugar, demanda, liderança. Eles estão precisando de habilidades de liderança, tanto na área jurídica como na área financeira. Segundo lugar, comunicação. Nós estamos com um seríssimo problema de comunicação e com uma demanda muito forte para quem tem essa habilidade de comunicação. E em terceiro lugar, negociação. Agora, se comunicação é a matéria-prima da negociação, então eu subo negociação para o segundo lugar. Tá? Existe uma demanda muito forte por essa habilidade, pelo que a gente chama de soft skill, certo? Só que quando a gente fala em negociação, a gente traz assim, uma bagagem de erros conosco. Né? Primeiro é aquela mania que o brasileiro tem de não se preparar para negociação. Né? Eu não me preparo, não faço um planejamento para negociação. Eu caio naquela sala de reunião, certo? Seja com o meu cliente, seja com o meu cliente interno, cliente externo, seja com o fornecedor, enfim, eu caio de paraquedas, eu não me planejei. Isso é um problema do brasileiro. Tá? Porque normalmente quando você vai fazer uma negociação com europeus, com americanos,
eles fazem a lição de casa, e a gente passa uma vergonha danada, tá? Isso é um erro nosso, certo? Concordar com o que foi dito também, né? A gente tem uma mania de querer ficar bem na fita, né? Sair bem na foto, e a gente acaba concordando com o que as pessoas falam, tá? Sem entender direito. E isso não é vergonha. Assinar contrato sem ler, isso aí é a morte para um advogado. Mas a gente acaba fazendo isso também na pressa, na pressão, certo? Na falta de tempo. E uma das coisas que é um erro bem grave nosso, a gente falha no acompanhamento do cumprimento daquela negociação. Você leva, às vezes, meses negociando, grandes negociações levam muito tempo, né? Você gasta esse tempo e depois de assinar você não acompanha o cumprimento daquilo, tá? Eu acho que isso é devido assim, a algumas dificuldades que nós encontramos pelo caminho, né? Primeiro é falta de treinamento, a gente não aprendeu nos bancos da faculdade negociar. Né? Nós não tivemos essa matéria. Inclusive, eu acho que em algum momento, como a gente está numa sociedade em que decisões top-down já não cabem mais, onde tudo passa por mesas de negociação, pelo diálogo, né? A gente está construindo soluções para o mundo em mesas de negociação. Nós estamos construindo soluções para o meio ambiente em mesas de negociação. Eu acho que em algum momento na grade das faculdades vai entrar um módulozinho de negociação, tá? Outra dificuldade que nós temos, e isso também é do perfil do brasileiro, é essa aversão a conflitos. A gente valoriza muito os relacionamentos, tá? E tem uma aversão a conflitos. Tá? Lembrando que negociar não é uma guerra, não é um conflito, né? Mas a gente traz essa bagagem, né? Esse conceito, esse pré-conceito conosco. A gente tem vergonha de defender os nossos interesses, tá? E às vezes a gente também nem tem material. Agora, boa notícia que eu tenho para você é que atualmente no Brasil nós temos gente muito boa falando de negociação, tá? Então vale a pena dar uma pesquisada, você vai encontrar um material excelente de negociação, tá? Bom, mas quando a gente está falando de negociação, assim, existem dois tipos de negociação. Eu falei para vocês que nós vamos trabalhar sobre a abordagem do Instituto de Negociação de Harvard, do Programa de Negociação de Harvard. Tá? E eles, quando eu falo em negociação, existem dois tipos, eles elegem eles trabalham com um único tipo de negociação, tá? Que são aquelas decorrentes de negociações cooperativas. Tá? São negociações com soluções ganha-ganha. Então, o que é uma cooperação? O que é uma negociação cooperativa ou integrativa? É aquela que integra. Tá? Existe a cooperação das partes para a gente fazer o bolo crescer e depois dividir o bolo. Esse é outro mantra. Né? Você faz o bolo crescer, né, com a outra parte, cria alternativas, vê como melhorar tudo aquilo e depois divide o bolo. Por isso que é cooperativa, né? Eu coopero com a outra parte. Sempre você cria valor nesse tipo de negociação, né? E é sobre ela que a gente vai falar boa parte aqui do nosso bate-papo. Sempre você vai ter um resultado ganha-ganha também. Por exemplo, os profissionais que se unem para conquistar um cliente. Eu tenho aqui perto da minha casa, tem vários cafés, né? Os cafés bem bacanas, bem modernos. E recentemente inaugurou um e cerca de 3 meses depois, muito próximo dele, inaugurou outro no mesmo estilo, moderno, descolado, bem bacana. Né? São concorrentes? Até a página 2. Eles sentaram, conversaram e hoje é assim, se você tomar o café num lugar, você ganha o pão de queijo no outro. Se você comer o pão de queijo em um, você ganha o café no outro. E assim vai, tá? Isso sim é relação ganha-ganha, né? Eles estão cooperando entre si para que o bolo cresça e eles possam dividir. É a chamada nova economia, são as parcerias da nova economia. Tá? O outro tipo de negociação é a competitiva ou distributiva, ou seja, ela distribui valor, né? Ela não faz o bolo crescer, né, para depois dividir, não, é o ganha-perde, um sempre ganha e o outro sempre perde. Tá? Então assim, mas lembrando que quando você
Sai com aquela sensação de que levou um murro na boca do estômago. Você voltaria a fazer negociação com aquela parte que em tese ganhou? Na primeira oportunidade você não ia comentar dela numa roda de amigos, numa roda de negócios? Você não ia falar, olha, não é bacana fazer negociação com aquela pessoa? Então esse ganhar é bom que a gente veja com um pouco de reserva, tá bom? Bom, agora acho que é bacana a gente entrar no nosso, que eu sempre chamo de núcleo duro do nosso bate-papo, né? Que é a parte que a gente se propõe realmente a trazer para vocês, é a coisa mais importante desse nosso bate-papo, que são os princípios universais de negociação de Harvard, tá? São 7 princípios, a gente vai falar de cada um deles. Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre comunicação, a gente vai falar sobre relacionamento, sobre interesse, sobre possibilidades, sobre legitimidade, sobre alternativas e sobre compromissos, que é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem. Mas a gente vai começar falando sobre comunicação. Falei para vocês no início que comunicação é a matéria-prima da negociação. Né? Sem comunicação não existe negociação. E aí, assim, de comunicação está valendo tudo, tá? A gente está se comunicando de várias formas, né? Eu me comunico, em primeiro lugar, com a minha presença, com a minha imagem, com o meu gestual. Eu me comunico por e-mail, por WhatsApp, enfim, né? Só falta tambores. Várias formas de comunicação. Então, se ela é a matéria-prima da negociação, eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Ela é muito importante, se não a coisa mais importante na negociação, tá? Então, em primeiro lugar, o que eu tenho que ter? Lembra a historinha minha de comprar cama? Que eu falei para você, que eu dei para o vendedor várias informações e o que ele fez? Ele não ouviu. Ele não ouviu. Que é o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Infelizmente, as pessoas não estão ouvindo as outras. Né? Elas estão absolutamente posicionais. Né? Ninguém quer saber o que o outro pensa. Se você não quer saber o que o outro pensa, você não vai descobrir o real interesse dele. Não descobrir o real interesse dele, não consegue construir soluções ganha-ganha. Não construiu soluções ganha-ganha, deixou dinheiro na mesa. Então, disposição para ouvir de verdade, o interesse pelo outro, se colocar no lugar do outro, a tal da empatia. O que é empatia? Me coloco no lugar do outro. Então, disposição para ouvir, linguagem acessível, né? Para quem é advogado, pelo amor de Deus, o que é mais importante? Você falar ou se fazer entender? Né? Tenha sempre isso em mente. Né? Quando eu falo, a coisa mais importante para mim não é ouvir minha própria voz, mas que eu me faça entender. Então, quem que é o seu interlocutor? Quem que é a outra parte? Nós sabemos das diferenças que nós temos num país continental. Nós sabemos das diferenças de posições, de profissões, de gerações. Qual a melhor forma de você se comunicar para que você se faça entender? Think about it. Pense nisso. Uma das técnicas que eu gosto muito nessa área de comunicação é a técnica do loop back. Quando você está fazendo uma negociação, naquelas reuniões, você negociou e chega no final, você lavra aquela minuta, passa para outra parte e a outra parte fala, ah, mas não foi isso que a gente combinou. Você fala, como não? Foi isso sim. Não, não foi isso que a gente combinou. Como é que você evita esse tipo de falha da comunicação, esse ruído que surgiu na comunicação? Uma ferramentazinha que eu trouxe para você é o loopback, tá? Loopback, né? Igual o loop mesmo. Aquele brinquedo, né? Que tem, que você quase põe a alma para fora, né? Você entra aqui, ele faz assim e volta aqui, tá? Loopback em comunicação é isso. A pessoa falou alguma coisa importante para você, que você quer que fique registrado, é um ponto muito, é o núcleo duro da negociação, tá? O que você vai falar? Você vai falar o seguinte, vai falar, bom, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está me falando isso, aquilo. É isso mesmo? Tá tudo claro? É isso que a gente está combinando? Então você repete o que ele falou e resume. Tá? Você repete o que ele falou e resume. Mas por isso você tem que
ter ouvido, né? Então voltamos lá no início. Ouça com atenção o que ele fala, repete tudo o que ele diz, tá? E resume ao final. Sempre quando você... volto a dizer isso porque tá muito escancarado, tá muito aberto, né? Esse protagonismo que nós estamos tendo de vários posicionamentos na sociedade. Cada um quer ser protagonista das suas ideias, né, dos seus pensamentos. Então, o que eu diria para vocês? Em negociação, procura valores que são comuns, porque as pessoas estão muito posicionais, né? Então, procura valor comum, que é compreendido por ambas as partes, tá? Pensa na forma que você vai levar o seu projeto, o seu negócio, a sua ideia, como que você vai apresentar para outra parte, qual a melhor roupagem que você vai dar para aquilo, como você vai vender seu peixe, como você vai dourar sua pílula, como é que chama isso? Framing, né? Qual que é o frame que você vai dar, né? Qual que é a abordagem que você vai dar para o seu produto, para o seu negócio, para o seu projeto. Isso é uma coisa que você faz na fase de planejamento. Outra coisa que é muito importante também em negociação, que eu diria que isso e comunicação estão ali disputando o primeiro lugar, pau a pau. Relacionamento, né? As pessoas gostam de dizer sim para quem elas gostam, né? Eu sou assim, eu sou assim. Existe um mantra também em negociação, principalmente na negociação de Harvard, que é be hard on the problem, soft on the people. Né? O que quer dizer isso? Pega pesado com o problema, pega leve com as pessoas. Resumidamente, parafraseando Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, tá? Eles são os idealizadores do Instituto de Negociação de Harvard. Tá? Eles falam isso. Seja duro com o problema, né? E seja leve com as pessoas, para você não perder o foco, tá? Então, no que diz respeito a relacionamento, o que eu posso dizer para você é que muita coisa que a gente já sabe. Primeiro, atração física. Gente bonita vende mais, tá? Vende mais ideia, vende mais projeto, vende mais negócios. Agora, a minha dica é que se você não é bonito, seja pelo menos simpático. Já ajuda bastante. Outro ponto também é similaridade, né? Hoje em dia está muito fácil de achar os pontos em comuns que você tem com a outra pessoa. Nós falamos isso em comunicação e aqui em relacionamento faz todo sentido, né? Por exemplo, você começa a criar um vínculo com ela, porque vocês têm coisas que vocês já vivenciaram, né? Por exemplo, você assiste séries, você gosta das séries do Netflix, você tem criança, você gosta de cachorrinho, que time você torce? Melhor não perguntar partido, tá bom, gente? Partido político não tá sendo uma boa coisa perguntar hoje em dia. Mas se você descobrir e for mesmo, ótimo, né? Mas busque pontos em comuns, tá? Elogios caem muito bem, elogios verdadeiros. Quem não gosta de um bom elogio? Evitar acusação. Né? Evite acusação, sempre. Ninguém gosta de acusação. Né? Então é aquilo que eu falei para você. Seja duro com o problema, mas não com a pessoa. Seja leve com a pessoa. A acusação entrou por uma porta, a negociação saiu pela outra. Tá? E sempre, em relacionamento, coloque-se no lugar do outro. Né? Exerça a empatia. Você não precisa concordar com o que ele diz, mas você precisa entender. Né? Para poder construir solução, para poder oferecer solução, tá? Então, em relacionamento, assim, foca muito no objetivo e não na pessoa. Existem pessoas muito difíceis de negociar, a gente sabe, o mundo não é cor-de-rosa, tá? Mas tenta criar tenta construir uma relação de confiança. É muito melhor eu negociar com as pessoas que eu confio e com as pessoas que eu gosto, tá? E relação de confiança passa por esse caminho. Quando a gente fala, olha, tenta identificar pontos em comuns, a dica que eu deixo para você, vai para as redes. Vai para as redes. Vai para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn. Lá você vai acabar descobrindo alguma coisa da pessoa. Né? E se ela não está numa das redes, ela não existe no mundo. Brincadeira, brincadeira. Outro princípio são os interesses, né? Normalmente, assim, imagina um iceberg.
Normalmente, o que você vê é aquela pontinha pequenininha que está acima da água. O real interesse dela está abaixo, tá? Esse é o seu desafio. Descobrir por que ele está fazendo aquele negócio com você. Por que ele está fazendo aquela proposta. Ou por que ele está tão resistente àquilo. Né? Qual que é o real interesse? Descubra, assim, o que tem tanto valor para ele, assim. Ele está com você por conta do seu nome, por conta do seu preço, pela qualidade do seu serviço, pelos seus olhos azuis. Por que realmente ele está ali com você? Então, por que ele está fazendo aquele negócio com você? O que ele quer de você, de fato? Às vezes você pensa que é por conta da qualidade do seu trabalho, mas às vezes é só honorários mesmo. Tá? Ele está procurando alguém que faça aquilo por um preço menor. A partir do momento que você descobre o que essa pessoa deseja, você consegue atender, dar melhores soluções para ela e às vezes até criar outras soluções, coisas que ela nem imagina, tá? Também, falando, continuando os princípios, acho que um princípio que advogado entende bastante é da legitimidade, tá? Do tratamento justo. Eu levo para a mesa de negociação tabelas de preços, índices, legislação, aquilo que mostra que as decisões são justas, ela tem parâmetros, ela tem paradigmas, ela tem sustentação. Né? Se eu decido, olha, como é que a gente vai reajustar esse contrato? Tá, eu vou levar uma tabela de índice, vamos pelo IGPM. Esse tipo de coisa, que a princípio parece coisa pequena, a minha sugestão, negocie logo no início, para não chegar lá no fim do contrato, depois de toda aquela negociação extensa, cansativa, onde você investiu tempo, energia, chegar lá e parar nisso, né? E ter que voltar tudo de novo. Então, padrões de legitimidade, elejam foro, tabela de preços, critérios de mercado, certo? Para não ter que discutir isso lá no fim. Existem seguindo, né? Existem dois pontos dos princípios que as pessoas às vezes confundem um pouco, mas que são fundamentais. Confundem porque são duas siglas. Uma é ZOPA, outra MASA. ZOPA é Zona de Possíveis Acordos. Tá? Quando você vai para uma negociação, você tem que ter muito claro para você quais são os possíveis acordos que você pode fazer naquela negociação. Por exemplo, eu vou vender meu carro vale 48 mil, eu quero vender ele por 48 mil, mas por menos de 45 nem pensar. Esses 3 mil, essa é a zona de possíveis acordos. Então eu posso vender por 46, 47, eu quero 48, mas por menos de 45 nem pensar. Essa é a zona de possíveis acordos. Por que você tem que saber isso antes de ir? Para você não dar um passo maior do que a perna, não assumir obrigações que estão além das suas possibilidades de honrar. Tá? A outra coisa que eu falo que o pessoal confunde, mas só por conta da sigla, é a MASA, é melhor alternativa sem acordo. Ou seja, se não der acordo nenhum, para onde que eu vou, para onde que eu corro, isso eu tenho que saber. Isso tem que estar realmente na fase de planejamento. Por exemplo, eu tenho um apartamento financiado. Agora, com o Covid-19, eu não tenho condições de honrar com o financiamento. Então, eu vou colocá-lo à venda. Eu quero vendê-lo por 400 mil reais. Tá? E se eu não conseguir? O que eu faço? Qual que é a minha alternativa se eu não conseguir vender pelo preço que eu quero? Bom, eu posso, por exemplo, eu posso ir morar na casa da minha mãe, alugo o meu apartamento, com o dinheiro do aluguel, eu pago o financiamento até essa situação se regularizar, porque vai passar, certo? Isso é a melhor alternativa se eu não tiver acordo. É pensar em alternativa, se aquilo não der certo, se eu não conseguir o que eu quero, para onde eu vou? Para onde eu corro? Tá? Melhor alternativa sem acordo a gente chama de MASA, a gente chama de BATMA também, que é a mesma expressão em inglês, que é o Best Alternative to Negotiated Agreement, tá? Mas é a mesma coisa. Por fim, pessoal, a gente pode pensar nos compromissos, né? Advogado sabe o que é compromisso, escreveu,
né? Tem que escrever, né? Tem que escrever aquilo que foi negociado, tem que colocar num papel, né? Seja começando do básico, um e-mail, conforme conversamos, conforme negociamos, conforme acordamos, né? Ou um memorando de intenções, tá? Ou um contrato, né? Tem que escrever, para não perder o time também. É para não perder o time. Eu tenho que ter um documento escrito que contemple todos aqueles pontos que foram negociados, os interesses que foram negociados. Uma dica que eu dou para vocês é: certifique-se de quem participou das reuniões e da negociação tem poder para assinar, né, para assumir compromissos, porque senão é quase que uma perda de tempo, senão você tem que começar tudo de novo, tá? E concluir o acordo, tenta formalizar o mais rápido possível, tá? Para não perder o time, tá? E por isso a gente termina por aqui, para não perder o time. Eu sempre gosto de terminar as minhas falas sempre com uma reflexão. E eu procurei uma coisa adequada para esses tempos de Covid-19. Bom, em primeiro lugar, para encerrar definitivamente a nossa fala, eu diria para vocês o seguinte: que se a gente puder agora firmar acordos, construir soluções, esse é o melhor caminho para nós, né? Não é tempo de litigiosidade, mas de flexibilização. E para encerrar, então, a minha fala de hoje, eu trouxe uma fala do Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então eu acho que essa é uma fala para a gente estar refletindo nesses dias, que as condições não são tão boas assim, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar parado, né? Então eu desejo saúde a todos e agradeço vocês por ficarem comigo até agora. Um forte abraço.